como fica a situação do produtor rural em caso de atraso na entrega de insumos agropecuários? Pois é, em muitos casos, eles podem usar o Código do Consumidor contra atrasos. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o professor e advogado Ralph Melles Estica, especialista em direito tributário. Ele já está conectado aqui com a gente. Bom dia, Ralph, seja muito bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Ô, Ralph, a gente tem falado muito sobre essa situação, né? O atraso na entrega de fertilizantes, que começou já no ano passado, trazendo preocupações. Qual deve ser, né, o posicionamento do agricultor diante desta situação? Muito bem, esse é um problema realmente que vem afetando desde o ano passado, como você bem pontuou, com o glifosato da China, né? Questões energéticas na China e na Rússia, questões de pandemia e agora também os nitrogenados e potássio por conta desse conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Para os produtores, em geral, em primeiro lugar, há que se considerar a existência ou não de contratos. Isso é muito importante, porque se são contratos de longo prazo, eles precisam ser cumpridos e as cláusulas relativas ao descumprimento precisam ser avaliadas caso a caso para que não haja prejuízos aos produtores. Muito se discute também em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esse tipo de situação, mas os tribunais superiores brasileiros, em especial o Superior Tribunal de Justiça, vem considerando que nesses casos específicos o produtor rural, seja ele pessoa física, seja ele uma pessoa jurídica, não seria o destinatário final desse produto, haja vista que ele está no meio de uma cadeia de consumo que vai chegar até, efetivamente, o consumidor final, que é aquele que consome os alimentos produzidos pelos produtores. Então, é uma questão controversa essa aplicação e o produtor tem que ter o cuidado de avaliar que tipo de relação ele tem com o seu fornecedor, se é uma relação de barter, se é uma relação de um contrato de fornecimento de longo prazo ou se é uma relação spot, uma relação de compra e venda à vista. Aí, nesse caso, acaba sendo uma questão de oferta e demanda que precisa ser avaliada também caso a caso. Interessante isso, Dr. Ralph. Inclusive, a gente tinha aqui uma pergunta, né, para saber mesmo como que está sendo a jurisprudência de tudo isso nos tribunais superiores. Mas eu queria comentar um pouco, né, em alguns casos, como esse da guerra que a gente está vivenciando, a gente acaba vivendo uma situação de força maior, né? Isso está previsto nos contratos também? Como que fica diante dessa situação? Excelente pergunta. Em geral, os contratos têm essa cláusula de descumprimento por força maior, caso fortuito. No começo da pandemia, os senhores vão se lembrar que isso foi esgrimido por várias empresas, vários elos da produção, mas também os tribunais superiores na época, né, em 2020, acabaram afastando a maior parte, né, dos descumprimentos, porque nós temos um problema agora mais crônico, né? Antes era um problema de restrição à movimentação, restrição ao consumo, e muitas empresas, muitos importadores, muitos fornecedores acabaram subindo efetivamente os preços e aí sim descumprindo cláusulas de preço que geram para o produtor o direito a recorrer às perdas e danos. Nesse caso, é um caso de fornecimento especificamente, ou seja, não é que os importadores ou as revendas estão escolhendo a quem vender, como aconteceu, por exemplo, com o milho, né, acabou de ser comentado em 2020, em que por conta do preço, muitos produtores ou revendas ou tradings acabaram escolhendo para quem vender, para ter o melhor preço, aí isso gera descumprimento de contrato e isso gera direito à indenização. Nesse caso, é uma falta do produto no mundo, né? A Rússia exporta 1/4 para o Brasil dos fertilizantes, e nesse caso existe sim a possibilidade, e isso vai afetar a cadeia toda. A gente tem que considerar também, né, o produtor rural que está assistindo a gente, que ele vai precisar, nesse caso, principalmente para a próxima safra, que deve ser a mais afetada, ele vai precisar renegociar os próprios contratos. Então, o que se recomenda é verificação das cláusulas contratuais, tentativa de uma saída negocial, haja vista que o próprio produtor também vai precisar conversar com os seus clientes para verificar como fica, né, a produtividade, como fica a sua própria entrega, e verificar também, né, os foros que a gente costuma dizer, ou seja, em que juízo esse produtor rural vai precisar litigar. Muitos contratos têm cláusula arbitral, que pode acabar gerando um custo adicional, e ponderar junto aos seus assessores jurídicos
a oportunidade de se entrar com uma ação, né, que tem suas custas judiciais, tem os honorários advocatícios e tem também a sucumbência ao final do processo. Então, é um momento de análise, é um momento de confirmação dessas cláusulas e, se houver efetivamente a impossibilidade de importação desse produto pelas revendas, o produtor tem que considerar que simplesmente forçar a obrigação judicialmente não vai resolver o seu problema e não vai resolver o problema dos seus clientes também. Agora só tem um minutinho, eu gostaria de otimizá-lo para falar sobre essa eventual, né, falta de fertilizantes, que pode então afetar a safra verão, que nós estamos falando, né, e isso pode acarretar também com problemas nos contratos com essas vendas, né. Isso também vocês estão analisando, de que forma o produtor pode se resguardar neste sentido? Muito bem. Tem que verificar os contratos de entrega futura que foram feitos, as cédulas de produto rural. É importante nesse momento entrar em contato com os clientes, eventualmente até via notificações, para reorganizar, reitinerar as entregas que precisam ser feitas. É um problema crônico e agora é um produto escasso, né? Há muito desperdício, infelizmente, e agora o produtor rural vai ter que trabalhar com essa nova realidade, né? Mais uma vez, está no meio de uma cadeia muito grande, muito relevante para o país, então todos vão ser afetados, inclusive o próprio produtor. É um momento de cautela e avaliação dos seus contratos, das suas obrigações. É verdade. Dr. Ralf, obrigada pela participação aqui no Agroamanhã. Um ótimo dia e até a próxima.